Olá, meus amigos. Aqui sou eu, Padre Guilherme, mais uma vez nosso encontro diário de reflexão à luz da Santa Palavra do Senhor, nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, estamos na 7ª semana do Tempo Comum e eu convido você para que nós possamos meditar sobre o Evangelho da celebração de hoje. Mas antes, aquele outro convite de sempre que eu renovo aqui. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative lá o sininho das notificações para você ser avisado quando sair um vídeo novo. Dê sua curtida para ajudar nosso canal aí, para que chegue a mais pessoas, né? Que mais pessoas possam pensar sobre a Palavra de Deus. Faça lá seu comentário. Diga o que você sente, o que a Palavra de Deus faz você pensar, né? Você também pode acompanhar essas reflexões todos os dias nas minhas páginas do Facebook, do Instagram, no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas e na Rádio Alfa de Itatiaia-Sul. Vamos então ao Evangelho da celebração de hoje, que é tirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Jesus vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nesta passagem nós vemos aqui os fariseus fazendo uma pergunta injusta. É uma pergunta que não é sincera e nem de busca de conhecimento. É uma pergunta para fazer uma armadilha para Jesus. Porque aqui, qualquer resposta que Jesus desse, eles iriam encontrar um motivo para acusar Jesus. Se Jesus falasse que era permitido acontecer o divórcio, eles iam invocar lá na lei, na escritura, onde estava dizendo que não é permitido. Se Jesus falasse que não é permitido, eles iam falar que Jesus estava desrespeitando o que Moisés falou. Então Jesus dá uma explicação que fez com que eles não tivessem reação possível a não ser ficar calados, né? Jesus acabou com a graça deles. O que Jesus mostrou? Essa certidão que o Moisés autorizou foi para remediar a situação de divórcio que poderia acontecer naquele tempo, que uma mulher que fosse deixada de lado pelo seu marido, ela ficava largada na sociedade. Ela era considerada mais inferior do que as mulheres já eram naquele tempo. Então, essa certidão, essa possibilidade que o Moisés providenciou, que ele concedeu, né, que ele deu essa autorização, foi para quê? Para remediar uma situação de dificuldade. Porque o projeto original de Deus não comporta separação. E para hoje, nós precisamos pensar sobre isso, né? Muito mais do que pensar em qual solução nós vamos ter para as pessoas que se separaram, e é necessário, né, que essas pessoas precisam ser acolhidas na igreja. Tem gente que acha que se alguém se separou não pode nem assistir missa. Não. Se a pessoa vive uma segunda união, alguma situação irregular, aí sim que nós precisamos pensar, né? Não pode receber Eucaristia, determinadas situações. Mas quem se separou porque o casamento não deu certo, não é proibido de viver a sua fé. Não é proibido de caminhar, de buscar a graça de Deus. Mas hoje em dia, talvez o que nós precisamos preocupar muito é porque a nossa sociedade, depois de passados tantos anos, tanta caminhada de conhecimentos, de descobertas, de ciência, por que o ser humano ainda se coloca em situações de casamento que não dão certo? Por que o ser humano ainda não aprendeu, não se conheceu, né? Por que o ser humano ainda vive de forma irresponsável a união do casamento, que é algo tão profundo, tão sério e que é algo que faz tão parte da nossa cultura? Por que isso ainda é um problema?
Por que acontecem tantos casamentos que acabam, ou que não deveriam nem ter acontecido? Por que o ser humano ainda não aprendeu a se resolver na medida de que não acontecessem tantos casamentos com tantas separações? Nós precisamos pensar sobre isso. Precisamos meditar sobre isso. A preparação para o matrimônio, o valor do matrimônio para as pessoas precisa ser pensado, precisa ser mais conhecido, para que não aconteçam tantas separações que sempre são situações sofridas, dolorosas, causam dificuldade, trazem aí grandes desafios para a vida das pessoas. Que nós possamos pedir a Deus que a nossa igreja possa caminhar nesse sentido de que o casamento seja levado mais a sério pelas pessoas e que nós possamos caminhar juntos para que menos separações aconteçam e nas situações onde chegou a acontecer, que nós saibamos como melhor encaminhar essas pessoas e que elas se sintam acolhidas pelo amor de Jesus. Desça sobre você e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, sábado, estou esperando você aqui, para que nós possamos meditar mais uma vez sobre a Santa Palavra do Senhor. Até lá.